O tema que nos é proposto nessa noite é uma frase que se encontra na carta de Tiago, do apóstolo Tiago, onde ele envia as 12 tribos de Israel. Se formos olhar historicamente, naquele período já não existia mais as 12 tribos, mas assim se encontra no início dessa carta. E em uma das passagens, no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes." Eis o tema que nos é proposto à noite. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Mas, como é uma orientação que ele dá a essas tribos de Israel, não poderia ficar apenas nesse ponto. Tem um complemento essa frase, e diz assim: "E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos." Se nós colocássemos isso num outdoor, ou até mesmo a condição de termos a possibilidade de estudarmos em nossa casa e fazermos uma relação com o que vivemos nos dias contemporâneos, perceberemos que a impressão que passa é que Tiago escreve ao movimento cristão nessa fase da transição planetária. Por isso, a nossa casa se propõe, neste mês de aniversário, voltar os olhos para essa perspectiva do Cristo trazido pela doutrina espírita sem atavismos. Mas não é só o atavismo daquela figura crística mitológica, mas, acima de tudo, do Cristo que estão tentando desenhar. Para que possamos então entender e aplicar esta frase nesses dias em que estamos vivendo, imersos nos grandes desafios, do qual já fora cantado no sermão profético que nós passaríamos, precisamos transitar um pouco no tempo e percebermos o papel do Cristo, do movimento cristão primitivo, e o que levou o Tiago a trazer essa frase, e o papel da doutrina, e em especial dos espíritas, na sua classificação apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, quando ele, na classificação dos espíritas, ele coloca uma dizendo espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos. Qual o nosso papel diante desse contexto que se apresenta quando somos convocados a de fato não sermos ou sermos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes? Sabemos todos nós o papel de Moisés numa representatividade peculiar do cuidado da divindade para com todos nós, quando encaminha aqueles famosos mandamentos, do qual nos adverte desde cedo, na maioria deles, do que não deve ser feito. Não matarás, não furtarás, não prestarás falso testemunho, e a partir daí o não. Éramos ainda crianças, sem tanta maturidade, entrando em contato com o primeiro momento dessa orientação do qual vinha da espiritualidade superior. O cenário era um cenário daquele povo voltado à realidade do Egito, onde a sua população encontrava-se em contato com o politeísmo, do qual esse politeísmo falava diretamente aos desejos e às sensações mais comuns que aquele povo tinha. Na medida em que eles fogem do Egito, que há aí uma representação filosófica da condição da materialidade do qual o Egito representava, apresenta-se a ele esses mandamentos que agora começa a ordenar, a criar limites, de tal maneira que o indivíduo agora passa a viver um início do que nós podemos dizer uma porta estreita. Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestareis culto, porque Ele de fato é o Deus verdadeiro. Está lá no primeiro mandamento. E Ele pune, porque Ele é Deus zeloso, na terceira e na quarta geração aqueles que fogem a essa adoração. E aos nossos ouvidos, quando se fala a palavra punir, e a necessidade, ou melhor, desse entendimento de que Ele é o único Deus verdadeiro, nos dias contemporâneos isso causa talvez um choque. Porque nós começamos a olhar de uma maneira mais ampla, percebendo esse Deus com inúmeros nomes, indiscutível. Não obstante, a sua lei não se negocia,
a tal ponto que ele diz que aqueles que fogem à sua lei recebem uma punição na terceira e na quarta geração, o que para muitos ficava um entendimento rasteiro de que alguém equivocava-se, a terceira geração desta pessoa responderia pelo equívoco de 3 gerações anteriores. Isso imediatamente nos leva a questionar essa justiça divina, porque eu me equivoco e quem responde são os tataranetos. Ia ser ótimo, né? A gente escapa a geração. E a doutrina espírita, a seu turno, vem nos falar desse fenômeno que também é lei divina, que é a reencarnação, que frequentemente irá acontecer entre a terceira e a quarta geração. Ou seja, no processo em que a gente retorna, a gente sofre as consequências de termos fugido àquelas leis, e em especial essa lei do qual nós devemos adorar apenas a Deus. E essa ideia também rasteira nos acompanhou durante tanto tempo que nos preocupávamos dos processos dos louvores, mas a condição fundamental do adorar a Deus é respeitar as suas leis, porque Deus se manifesta pela própria lei. Então, quando se fala em adorar a Deus, é respeitar e vivenciar a lei. Estrutura-se, então, um povo que mescla com a sua própria religião, trazendo um conjunto de ritos, do qual esses ritos buscavam levar ao indivíduo a um processo de uma purificação, porque diante da lei que era apresentada havia uma mistura entre o que era divino, lei moral, e a lei civil, naturalmente, pela necessidade daquele período. Mas vamos observar que desde lá, quando se chega a esses mandamentos e se apresenta aquele povo vinculado a Moisés e a partir dali a todos os outros profetas, havia um cerco das inúmeras religiões politeístas que frequentemente convocavam o indivíduo a um afrouxamento moral para que enxergassem a vida e as leis de um ângulo que fosse agradável aos próprios sentidos. É nesse cenário que mais adiante encontraremos, chegando à Terra, a figura do Messias. E esse Messias era tido como libertador por excelência. Esperava-se, de fato, um indivíduo que vinha à frente de um exército, com uma espada à cintura, que iria fazer com que o povo que agora subjugava os judeus fossem subjugados. Estamos falando de Roma em específico. Mas essa perspectiva de libertador ela é mais ampla, porque ele vem agora em nome deste Deus apresentando a paternidade divina, porque antes era o Deus dos exércitos, mas ele traz uma paternidade divina no qual este Deus Pai preocupa-se com os seus filhos, independente se eles eram da mesma origem, em termos de linha de crença, de raça, olhando para aquele período. Se era judeu ou não, não importava. O mais importante era, de fato, que eles entendessem que havia um Deus e que há leis que regem esse universo. E a partir dali, Jesus vai trazer no seu Sermão do Monte a síntese de todas as suas lições. Ele, judeu como era, conhecendo a fundo o Velho Testamento, indiscutivelmente ele, como uma peneira, separa o que era uma condição de uma tradição civil daquilo que de fato era as lições divinas dessas leis imutáveis. Importante que se diga. Indiscutivelmente, tornou-se inimigo do Estado. Mas esse Estado, não Roma como um todo, mas especificamente os próprios doutores da lei, aqueles que estavam à frente desse poder político-religioso, porque encontravam em Jesus um tom revolucionário, pelo fato dele mostrar um ângulo distinto. Não obstante, dizer de maneira enfática que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la, o que nos liga a um sinal de alerta para que voltemos os olhos àquelas leis de Moisés e percebamos que Jesus é um passo adiante, porque enquanto a lei de Moisés nos mostrava o que não fazer, Jesus de Nazaré agora, pegando o povo um pouco mais amadurecido, apontava nos dizendo o que deve ser feito. Primeiro, não fazer, e depois, o que fazer. E a partir dali ele traz aquela poesia: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
não se turbe o vosso coração, não se ponha a candeia sob o alqueire. E a partir dali ele traz um sem número de lições que falam ao indivíduo que era sofrido, porque vivia sobre duas grandes exigências. De um lado a lei mosaica, do outro lado a própria lei civil, no sentido de estar vinculado a Roma, pagar os impostos e, enfim. Então eram extremos e encontravam em Jesus agora um roteiro. As pessoas, por sua vez, que se deparavam com a figura do rabi, compreendiam a essência da lição. Não obstante, muitos que se encontravam com ele, ao perceber a essência e entendendo que era necessária uma mudança para segui-lo, nem todos o seguiam. Desse nós temos vários exemplos, dos quais 2 se tornam bastante enfáticos e emblemáticos para nós. Primeiro, aquele jovem rico que diz cumprir toda a lei. E o que é que lhe faltava para que ele de fato ganhasse a vida eterna? E Jesus diz a ele, sim, você vem cumprindo toda a lei, mas algo te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E relata o Evangelho, bem como Amélia Rodrigues, de que esse rapaz, ao lembrar das suas riquezas e da glória que o esperava dentro de alguns dias, porque haveria os jogos em Cesareia, ele havia se preparado para orgulho de sua raça, derrotar os romanos, ele dá as costas ao Cristo e diz que não tinha condições e o segue. É impactante porque nós que somos ou buscamos ser espíritas cristãos, que são aqueles que buscam entender e vivenciar essa doutrina, nos colocamos no lugar do jovem e às vezes invejamos como nós gostaríamos de nos deparar com a figura do Cristo frente a frente. E ele fazer um convite desse porte: vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E a primeira reflexão que fazemos agora é essa: será que nós teríamos a coragem de vender tudo o que tínhamos e dar aos pobres? Eu particularmente, e agora sim, particularmente, uma opinião, não sei até que ponto o Cristo o exigiria, tal qual fizera Deus a Abraão em relação ao seu filho. Mas imagino eu que a grande função que o Cristo naquele momento teve foi mostrar ao rapaz que não era uma condição de obediência apenas exterior. Se ele de fato dissesse, eu vou vender tudo que tenho e dar aos pobres e vou agora, eu não sei até que ponto o Cristo deixaria, mas o objetivo do Cristo era mostrar em que patamar moral íntimo ele se encontrava. Porque a sua mensagem não se passa por uma condição de externalidade. Não são quantas vezes eu venho à casa espírita. Não é por uma luta de posição hierárquica em qualquer campo religioso. Não é por trazer uma camisa. Não é por colocar uma Bíblia embaixo do braço. Não é por fazer parte de uma reunião mediúnica. Nem por receber um passe. O Cristo vem falar dessas leis aplicadas em nossa existência para que nós venhamos a atingir a meta, as 2 únicas fatalidades do nosso existir. A primeira fatalidade, que fatalidade é aquilo que ninguém foge, que vai acontecer, é a morte. Ninguém escapa. A segunda é que nós seremos felizes. Ninguém prometeu imediatismo. A fatalidade da lei é essa. Porque a lei divina faz com que a gente vá e volte inúmeras vezes a depender de nós próprios, até assimilar a profundidade desta lei e enfrentar em nós um mundo que nos convida. O mundo convidava e o jovem partiu. Ele escolheu o mundo em detrimento da proposta de Jesus, do Cristo. Mas observe que ele dizia, eu sou cumpridor da lei. E Jesus afirma, de fato você é. Mas uma coisa te falta, esse apego, esse egoísmo a coisas, a pessoas, a posições, a ideologias. O segundo grande exemplo que nós temos, talvez um dos mais bonitos, particularmente em que eu vejo a exposição do Espírito Amélia Rodrigues trazendo na obra Primícias do Reino.
Eu tenho até a imagem desenhada, porque ela faz um desenho, né? As pessoas fazem um desenho do contexto que ela conta, de um jovem chamado Natanael Ben Elias. Talvez as pessoas não lembrem do nome, mas como eu disse, é tão marcante para mim que o nome eu decorei. Mas ele é o paralítico que desce do telhado na casa de Simão Pedro. E ele fala diretamente: Natanael Ben Elias, que queres que eu faça? E narra Amélia Rodrigues que esse jovem olha para ele aturdido, porque quem é este homem que eu nunca vi na vida e me chama pelo nome completo? E me pergunta de maneira frontal: Natanael Ben Elias, que queres que eu faça? Mais uma vez nos coloquemos nesta situação, iríamos nos deparar com a figura do Cristo e ele perguntaria nominalmente: que queres que eu faça? Qual seria a nossa resposta? Não precisa partilhar, só pensem. E Natanael Ben Elias fica nessa pergunta e ele responde ao pensamento de Natanael: Natanael, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas nominalmente. Eu estaria numa situação dificílima, digo aos senhores, porque minha mente gira a 1000 por hora. Eu ia pensar um bocado de coisa, ele ia ler tudo. Imagine você estar ao lado de alguém que está lendo a sua mente. Porque ele fez essa pergunta na cabeça: quem é este homem que me conhece nominalmente e eu nunca o vi? Aí ele disse: Natanael Ben Elias, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas nominalmente. E aí ele diz: eu quero ser curado, eu quero voltar a andar. E aí ele afirma: Natanael Ben Elias, teus pecados são perdoados, levanta-te e anda. E ele novamente pensa do lado de Jesus. Ele disse: não era nem Natanael Ben Elias, isso era Alisson Guedes, porque na hora eu pensaria talvez na mesma linha. Disse: quem é esse homem que está dizendo que os meus pecados são perdoados? Quem ele acha que é? E ele, mais uma vez, é enfático com o próprio Natanael. E ordena que ele, de fato, levante. E Natanael levanta. Natanael levanta. Ele continua as curas. As pessoas começam ali porque a cura do corpo é mais importante. Mas por que é mais importante? Porque é aquilo que nos dá a possibilidade de viver o mundo e as nossas sensações. Nós não refletimos nas dores que nos chegam, nos conflitos dentro do lar, nas limitações físicas e doenças que nos batem à porta, nos convidando a uma reflexão. Por que essa doença? Desta forma, neste órgão. Qual a mensagem está sendo passada? Aquele jovem corre e vai embora feliz. Simão Pedro, ao final da tarde, olhando para a figura de Jesus, percebe-o desgastado. Mas Alisson, Cristo, sim, em humanidade. E Simão então encerra aquela sessão, entre aspas, de cura, leva-o para a parte posterior da casa, onde havia um tronco, segundo relata Amélia Rodrigues, frente àquele mar. Ele senta e olha para o horizonte, e Simão Pedro começa a observar aquela beleza transcendente e diferente ao mesmo tempo. E Amélia Rodrigues diz que Simão começa a olhar para ele e perceber os olhos marejados. E como curioso que era, só ele, né? Nós jamais teríamos essa curiosidade. Senhor, por que choras? E Jesus continua olhando para aquele horizonte daquele mar da Galileia. Senhor, choras porventura de alegria pela quantidade de curas que produzistes nesta tarde? As pessoas saíam daqui plenas e Jesus em silêncio. E obviamente que o silêncio cria um incômodo, né? Você fala com alguém, pergunta, a pessoa fica em silêncio e você começa a se incomodar. E Simão Pedro insiste. Até que em um momento ele rompe com o silêncio, volta-se para Simão e diz: Simão, não, eu não estou chorando pela quantidade de pessoas que saíram daqui saradas.
Mas eu choro pela condição de Natanael ben Elias, que sai desta casa feliz, curado do seu problema de paralisia, e agora encontra-se numa taverna, com mulheres sentadas ao seu colo, bebendo, refestelando-se pelo fato de ter de volta a saúde. Eu agora o curei, mas posteriormente não poderei fazer mais nada por ele. Duas situações emblemáticas para cada um de nós, onde entramos em contato com o divino, com o sagrado e com as suas leis, mas o mundo nos convoca. E assim acontecera, não só com essas duas figuras que usamos para ser a base dos nossos exemplos, mas aconteceu isso exatamente no processo em que ele retorna à pátria espiritual, e aqueles indivíduos começam na casa do caminho a fazer prevalecer as lições do Cristo numa condição de uma transformação interior. Porque não pensemos que os apóstolos simplesmente mudaram de vida de uma hora para outra, mas foi um exercício, porque passaram parte da sua existência vinculados à lei de Moisés, da Torá. E o Cristo agora veio fazer essa distinção, então eles exercitaram, tendo como Jesus, como aquele pastor que depois os abandona fisicamente e os coordena da própria espiritualidade, para que eles desenvolvessem os valores do cristianismo nascente, nos mostrando o que significava passar pela porta estreita. A maioria das pessoas não eram cristãs. Esse termo nem existia. Quem dará mais adiante será Lucas. Mas o modus operandi e o modus vivendi daquelas pessoas chamavam a atenção de toda a sociedade. Quem eram aqueles homens do caminho que acolhiam indivíduos que eram colocados à margem pela lei. Era o comportamento que chamava a atenção. E nessa condição do comportamento começa a despertar. Porque de alguma forma eles iam contrário à lei civil, trazendo até leprosos para dentro de casa, quando deveriam ser expulsos da comunidade. E imediatamente cria-se um comichão nas pessoas que iam até eles, até que é convocado uma figura peculiar que todos nós admiramos, mas que era um total defensor da lei de Moisés e cria a primeira perseguição aos cristãos, a figura de Saulo de Tarso, doutor da lei. Vejamos que o que chama a atenção, não havia um outdoor, ou como existe aqui na frente da nossa casa, Grupo Espírita Francisco de Assis, Casa do Caminho. Não esquece, não tinha propaganda. Então as pessoas começavam a se diferenciar daquele povo politeísta de um lado, porque nas cidades grandes como Jerusalém, nós tínhamos a figura dos judeus e tínhamos figura de outros indivíduos que vinham de outras regiões. Mas o comportamento daqueles que entraram em contato com as verdades do Cristo chamava atenção. E logo começou o processo da perseguição, sendo o primeiro mártir a figura de Estevão. A partir dali os apóstolos sofrem toda uma pressão até que Saulo de Tarso é convocado em Damasco, frente a frente com o Cristo, que lhe pergunta, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E todos nós sabemos. Saulo, então, transforma-se no Paulo e ele percebe que é necessário essa mensagem ganhar o mundo. E ele começa a andar pelo velho mundo, levando adiante a mensagem deste evangelho. Quando encontra Lucas, e Lucas vai batizar, eu vou usar esse termo, do cristianismo. Mas, Alisson, por que você está falando isso? O tema é sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque o cuidado dos apóstolos não foi outro que não esse. Ao surgirem as comunidades cristãs primitivas, as pessoas abandonavam as suas velhas crenças, as velhas condutas que sempre tiveram baseadas naquilo que nós ou que eles acreditavam, porque a nossa vida versa sobre a nossa crença. Nós somos o que nós acreditamos. E aí começa o grande choque entre o ouvir e o viver.
aquela proposta libertadora. Porque na medida em que o Cristo nos falava que não era mais necessário nenhum rito, não era necessário mais comportamentos exteriores, vejamos que indivíduos iam abandonando os velhos hábitos pagãos repletos de ritualísticas e imagens. E na medida em que abandona, indiscutivelmente gera um desconforto na massa. Porque quem vive na escuridão, quando se depara com a luz, os olhos ficam ofuscados. E a nossa tendência é querer apagar a luz para permanecermos na escuridão. É exatamente esse o cenário. E Paulo, depois de preso, e os demais apóstolos começam a escrever para as comunidades, percebendo os problemas que haviam nelas. E aí Tiago escreve às 12 tribos, não só essa frase, mas um sem número de frases chamando a atenção que para aquele que conheceu o Cristo e que o adota como meta existencial, ele não pode ser do mundo ao mesmo tempo sendo do Cristo. Porque desde o início eram perseguidos. Porque quando, repito, diante da escuridão que se vive, alguém apresenta algo diferente, ou nós arrastamos para a nossa vivência, ou queremos destruir quem nos lembra qual deve ser o caminho. A história inteira fala sobre isso. Então, eis o recado que Tiago deixa. Vamos dar um salto na história. Chegaremos na Revolução Francesa, onde a igreja é colocada em xeque, e aqui não estamos fazendo nenhuma apologia nem de um lado nem do outro, mas apenas mostrando que naquele momento, aquele processo de revolta trazia a condição da razão sobretudo, matando a figura de Deus e indiscutivelmente tudo aquilo que se vinculava a ele. O racionalismo surge fruto do iluminismo, que tem as suas características positivas, mas traz algo no mínimo questionável, quando tira a figura da divindade e coloca o homem como a centralidade e a medida de tudo que nos cerca. Esse Deus e as leis porventuras que eram apresentadas são deixadas de lado. E mais uma vez esse movimento cíclico acontece da perseguição. Os padres que eram encontrados eram executados, as tripas eram removidas e eram enforcados nas próprias entranhas. Mostra-se um lado da revolução no processo de uma liberdade, da queda do absolutismo, mas não se mostra o outro lado em termos de moralidade. Após esse cenário, dentro de algum tempo, receberemos então espíritos vindo à Terra, auxiliando no resgate dessa mensagem libertadora, equilibrando essa figura do humanismo crescente com a condição do espiritualismo necessário, porque o homem é esse complexo. É no momento do positivismo, de ciências materialistas, é nesse seio que nasce a doutrina espírita através do campo científico no qual Allan Kardec pesquisa e nos traz os informes. E há um choque mais uma vez. E era indiscutível que o evangelho redivivo seria perseguido. Por que evangelho redivivo? Porque ele faz renascer os valores que haviam sido questionados e perdidos naquele período, do Cristo até ali. Então não há nada que vem do Cristo, assim como não há nada que vem dos mandamentos que deve ser perdido, porque é uma linha de continuidade. A diferença é que se o primeiro passo era com o que não fazer, o segundo passo era o que fazer, o terceiro, que é a doutrina espírita, é o porquê fazer e como fazer. Não era seguir de forma cega, fechando os olhos e dando as costas ao mundo, mas acima de tudo, fazendo com que o indivíduo despertasse para a divindade pelo viés da razão e do bom senso. Esse é o cenário. Kardec sofre as perseguições, o mundo espírita, que se alastra rapidamente, sofre as perseguições e os questionamentos até hoje. E aí nós nos deparamos no cenário atual.
E é exatamente calcados nas lições que o Espiritismo nos traz, que nos dá a possibilidade de aprofundarmos um pouco mais esse ditado, esta frase, esta orientação de Tiago a cada um de nós, para sermos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. O porquê disso? Talvez a pergunta ideal não é nem essa. Nós corremos algum risco de sermos ou cumpridores e não sermos ouvintes, ou sermos só ouvintes da palavra? Isso é algo que o grande meta da nossa noite é essa. O desafio agora vai ser esse. O que é que o Espiritismo traz para a gente? Primeiro, Deus soberanamente justo e bom, onde suas leis são imutáveis, tal qual ele é imutável. Nos é dado o livre-arbítrio, e a doutrina agora começa a esmiuçar essa nossa história. Porque essa convocação de Tiago não é para a comunidade cristã apenas para a sua manutenção, mas ela é, acima de tudo, para a execução daquela fatalidade que todos nós chegaremos, que é a felicidade. Por que nos tornamos espíritas? Por que abraçamos essa causa? A maioria de nós provavelmente teve algum momento na vida em que as próprias crenças não respondiam às dores ou aos desafios. Nós queríamos algo que nos fortalecesse, que explicasse, que nos apontasse o rumo. E aí chegamos à casa espírita e entramos em contato com esta doutrina consoladora, como se o papel fosse apenas passar a mão na cabeça para consolar. E é nesse instante que perceberemos que Kardec teve um extremo zelo para, neste corpo kardeciano, nos trazer a orientação de algo muito mais grave, de entendermos que antes de encarnados, somos espíritos imortais, num ciclo das reencarnações, onde de fato aquilo que fazemos agora não tem, ou melhor, não repercute mais no passado, mas acima de tudo no futuro. E lamentavelmente por esse ranço que nós temos com a palavra reencarnação, muitos espíritas têm olhado constantemente para trás diante das dores que agora traz, e ficam se perguntando o que foi que eu fiz? Quem era essa pessoa na minha vida? A doutrina espírita não nos convoca a olhar para o ontem, nos convoca a olhar para frente. Hoje e para frente. Daí a necessidade de fato, sermos cumpridores da palavra e não ouvintes. Tem a ver com essa nossa história. Se alguém tem alguma dor, se alguém tem algum desafio, essa frase é diretamente para cada um de nós que está passando por isso. Mas, Alisson, qual a relação? A relação é simples. Nós nos encontramos na atual existência, nessa experiência coletiva, aqui e socialmente falando, porque temos ainda débitos com a consciência. Com a consciência. Eu não falei com ninguém, tá? Com a consciência. A doutrina espírita nos diz que essa lei divina foi posta na consciência do indivíduo. Quando chegamos na erraticidade, esse termo, para quem não conhece, a erraticidade é o local e esse tempo que passaremos na espiritualidade entre uma existência e outra. A gente desencarnou, morreu, entra na erraticidade, passa um período lá se preparando e volta no processo da reencarnação. Esse lapso de tempo distante da matéria, chamamos de erraticidade. Quando chegamos na erraticidade, as máscaras, o amortecedor que é o corpo, desaparece. E nesse momento vamos entrar em contato com a lei divina que está na consciência e que nos apontará, via consciência, o que nós fizemos de equivocado e o que nós fizemos de certo. É nesse momento em que as dores surgem. Se alguém aqui já teve uma experiência de equivocar-se com alguém e dizer, mas rapaz, eu fui tão grosseiro com fulano, eu fui injusto. Quando a gente se desperta para essa condição do arrependimento, como diria Allan Kardec, se alguém já teve essa experiência e sabe do que eu estou falando, dói.
E o primeiro mecanismo que nós utilizamos para entorpecer a dor é utilizar a ferramenta do orgulho para ver se a gente silencia ou a gente justifica e serena aquela dor. Mas fulaninho foi muito grosseiro. Tenho certeza que em outra situação acontecesse, ele também agiria assim. Nós vamos utilizando as artimanhas. São os mecanismos de fuga do ego. A racionalização, por exemplo, de querer ajustar um meio para justificar aquilo que nós fizemos. Só que isso na espiritualidade funciona durante um período. Os relatos mostram numa obra chamada Céu e Inferno, a quarta obra da codificação. O relato de espíritos que chegam do lado de lá e falam da dor que sentem. E essa dor é tão intensa que leva a estados de loucura. E no momento em que há um certo lapso de lucidez, esse espírito pede a Deus, lembrando da figura do Cristo, uma oportunidade de ser socorrido para diminuir a dor que parece ser eterna. Daí a ideia das penas eternas do lado de lá. E a misericórdia divina é porque Deus é soberanamente justo e bom, mas como dizia João Evangelista, Deus também é amor. Mas não esse amor de hoje, pálido, ou que vale para qualquer situação. Não é esse o amor que educa, que dá ao indivíduo a consequência das próprias escolhas e faz com que ele agora entre em contato com sua própria dor e passe aquele período na erraticidade, preparando-se para voltar à terra, num cenário perfeito, encaixado. E o mais interessante, com espíritos dando crédito a ele, porque ele agora irá acertar. Essa é a nossa história. É um momento em que a gente mergulha na carne. Aquele corpo veio com problema físico, foi esse necessário diante dos equívocos do ontem, que você trouxe como herança. Aqueles que já nos conhecem há um tempo, eu brinco muito, são 3 irmãos, só um com problema renal, dava para dividir, não? A idade do Cristo, 33, tive que fazer um transplante, simbólico, né? Bastante simbólico. Quem gosta de numerologia, essas coisas. Nós espíritas não damos muita credibilidade a isso, porque acreditamos na lei de causa e efeito, diretamente. Mas, enfim, foi esse o corpo, não adianta reclamar. Deus errou, eu estava descendo, a terra girou, eu desci na família errada. Não, não vai. O GPS quebrou, não quebra. É divino, há um magnetismo, a lei de causa e efeito. Todos nós estamos vinculados de uma forma especial. E aí nos é dada uma nova chance, mas não esqueçamos, passamos por um preparo e aqui chegou a hora da nossa maratona. Mas tem um detalhe, e que nós sabíamos, a melhor parte vem agora. Quando a gente passa pela fase da formação no qual os nossos tutores deveriam compreender a responsabilidade que é receber espíritos que nos são concedidos para a conquista da nossa paz. E para tal, o ideal é conduzir esses espíritos a Deus, a tal ponto que o próprio Cristo dizia, deixai que venham as minhas criancinhas. Os pais relaxam e o mundo convidativo envolve toda a estrutura de família. E os valores começam a ser questionados e no cenário atual, replicando o mesmo cenário que vem desde Moisés, surge o relativismo moral. Não é um fenômeno contemporâneo não, tá? Sempre aconteceu. E as bases desse cristianismo sempre foram afrontadas. Sempre. Quer uma prova que sempre foi afrontado? Nós que estamos aqui. Porque se a gente tivesse cumprido, fôssemos cumpridores da lei, não estávamos. Aí nesse momento em que a gente chega na Terra, a Terra parece um grande parque de diversões, na maioria das vezes. E nos fala diretamente as nossas sensações. Porque aquilo que é bom, é bom. Isso na perspectiva materialista. E Allan Kardec vai dizer, só há um inimigo do Espiritismo. Você até toma um susto. Meu Deus, uma doutrina que fala de amor, do Cristo e etc. Como é que pode ter um inimigo? Ele diz, sim, o inimigo
da doutrina espírita, do espiritismo, é o materialismo. Mas o materialismo que é infiltrado em todas as áreas e que agora, segundo o relato dos espíritos superiores, utilizam desta ferramenta dentro das instituições religiosas para que essa porta estreita se alargue e os limites da moral cristã tornem-se pálidas, de tal forma que tudo é amor e tudo pode. Olhemos para as reencarnações de indivíduos que nós conhecemos que nos impactam, com problemas do corpo físico, problemas na mente. Se o amor fosse isso que estão trazendo para nós, ninguém reencarnaria assim, porque todos os equívocos seriam perdoados, entre aspas. Eles de fato o são, mas numa outra perspectiva para que o indivíduo amadureça intimamente e possa responder pelas próprias escolhas. Eis o desafio e o porquê Tiago avisa as comunidades que é necessário serdes cumpridores da lei e não apenas ouvintes. Porque na medida em que nós somos ouvintes, nós passamos a eleger o que é válido do que não é válido. E em especial nós só elegemos aquilo que nos mantém na zona de conforto. Eis a proposta da doutrina espírita. Como disse Santo Agostinho em resposta a Allan Kardec, conhece-te a ti mesmo, percebe as tuas velhas inclinações. Manuel Filomeno de Miranda, ele vai além, e aqui surge até um convite para os presentes. Estaremos falando sobre isso amanhã de manhã, de 8h30 a meio-dia, que é um seminário, onde vai falar da influência dos espíritos na realidade dos trabalhadores espíritas. É um chamado de atenção. Este espírito Manuel Filomeno, como iremos ver, ele vai falar dessa situação, da forma com que esses espíritos atuam, nos convocando para uma vivência lá fora, mantendo a aparência da nossa crença. É desafiador. Mas o melhor é que ele diz que após o desencarne, quando entra em contato novamente no ciclo do nascer, crescer, morrer e voltar para a espiritualidade, o sofrimento dos espíritas que entraram em contato com o Cristo e que não aproveitaram a oportunidade para fazer a transformação. E como é que esses espíritos atuam? Velhos parceiros de farra, de festas, de homicídios, de furtos. Como eles agem? Não é gerando problema, nem dor. Não. Não nos iludamos. Há situações de influência espiritual que nos geram desconforto, mas na maioria das vezes é o estímulo como se fosse um grande vento soprando na vela dos nossos desejos. O que eu quero acontece, facilitando com que eu coloque para fora aquilo que eu percebo do mundo, a minha ótica, e não seguindo o roteiro que nos foi dado para seguir, tendo em vista que o Evangelho é a exemplificação dessas leis morais. E Manuel Filomeno de Miranda, esse espírito que trabalharemos amanhã, vai dizer que os grandes acadêmicos, apesar da grande importância que tem para o avanço da ciência, têm servido os conhecimentos para que os indivíduos deixem de lado essa condição da espiritualidade e ponham os conceitos transitórios do mundo acima dos conceitos imortais das leis divinas. Olhamos hoje para a nossa sociedade e o que não vemos senão isso? Tudo aquilo que nós conhecemos como deve ser a moral cristã. E é engraçado porque as pessoas, quando querem atacar o cristão, ele pega exatamente aqueles que faliram. E apontam e dizem, tá aí, é um cristão. Nós voltamos na história. Como se cristão fosse sinônimo de santidade ou de espírito puro, como queiram. Mas não é essa a verdade. O que Tiago convoca para cada um de nós, lembrando o complemento da frase dele, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, mas há um convite enfático
claro, para que cada um de nós não se deixe levar pelos argumentos que o mundo apresenta. Jesus dizia, frase muito repetida nos momentos das nossas dores: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente repete tanto que a gente esquece de avaliar o que ele quer dizer. Cansados e sobrecarregados. Ora, será que nós estamos verdadeiramente cansados das nossas crenças? Cansados dos nossos velhos hábitos? Ou será que a gente continua relativizando a nossa vida? Vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Deixe todas as noitadas de festa e segue-me. Deixa as vivências sexuais múltiplas e me segue. Deixa a maledicência e me segue. Deixa a glutoneria e me segue. Deixa o desejo de poder e me segue. Dá para perceber que a proposta que ele faz ao jovem, ele faria a cada um de nós num aspecto diferente. A pergunta, ou melhor, a orientação de Tiago era para que de fato nós venhamos a compreender que aquilo que ele traz, e a doutrina espírita especificamente, nos mostrando lei de causa e efeito, porque o complemento dessa história de Tiago é o seguinte: todo mundo, quando vive essa realidade, está em busca de algo. E frequentemente esse algo é essa alegria interior. Ninguém passa as noitadas e farras e festas simplesmente porque quer, mas é em busca de alguma coisa, mesmo que inconsciente. Quando se tem parceiros múltiplos, não se está buscando outra coisa a não ser aquele alguém que de fato vai lhe complementar, entre aspas, porque nós somos uma integralidade. Mas alguém que partilhe. E às vezes a fuga para a frustração de nunca ter encontrado alguém é ter todo mundo. E a proposta espírita, que não é outra a não ser essa, do próprio Tiago, é nos convocar para dizer que a verdadeira felicidade é fazer com que o indivíduo atinja o equilíbrio do conhecimento desta lei que está na consciência e a vivência que tem no mundo. E para isso é necessário enfrentar novamente aqueles que nos perseguem, os circos que vão se levantar, a solidão na qual nós seremos atirados. Mas observemos que todos aqueles que nós admiramos fizeram essa escolha. E hoje se encontram em altas esferas como espíritos que auxiliam o Cristo na evolução dos planetas. Encontra-se ao nosso alcance a possibilidade de eleger o que é certo, independente da bandeira do qual o indivíduo se ligue. Acima dessa condição, seja ela qual for, existe uma lei superior, que é esta que nos indica, segundo os Espíritos, o que deve e não deve ser feito. E que o homem só será infeliz quando dela se afasta. E a nossa história fala sobre isso. Portanto, nos esforcemos para conhecer qual a proposta e a meta que foi traçada nessa lei divina para nós e fazermos o possível para superar as nossas velhas tendências que buscam nos manter nesse equívoco e o mundo que nos convoca a ela viver. Repito muito a figura do espírito Delfina de Girardin, essa mulher notável que colocou Victor Hugo em contato com o espiritismo. E ela traz a mensagem no capítulo 5 do Evangelho dizendo que o verdadeiro espírito cristão é aquele que age pensando nas consequências e não no fato em si, porque o fato ou o ato nos fala às emoções, aos desejos. E começamos a elencar as coisas e a eleger de acordo com o que é bom para mim agora. Tanto é que o que a gente ouve é só se vive uma vez.
Eu vejo isso direto no Instagram. Só se vive uma vez. Mentira. Essa é a ideia materialista, que é sorrateira e que nos convoca a viver a vida ao extremo, até que nós iremos nos deparar novamente com a vida verdadeira ao chegar do lado de lá. E como André Luiz, espírito que escreve uma obra famosa que virou filme chamada Nosso Lar, vai dizer que é surpreendido com o diagnóstico que teve de ter sido um suicida. E ele, médico, disse, alto lá, suicida não. Eu morri de câncer no intestino. E doutor Henrique de Luna, que é outro espírito médico da colônia Nosso Lar, ao auscultá-lo, diz de maneira clara, passasses noites e noites de bebedeiras e festas, pulaste a cerca inúmeras vezes com relações extraconjugais, destruístes o teu organismo, e depois que ele narra um sem número de situações, André Luiz aos prantos diz, de fato, eu sou um suicida. A doutrina espírita vem a seu turno esclarecer e nos falar do que nos aguarda novamente. Novamente. Porque todo mundo aqui já morreu algumas vezes, já entrou para a espiritualidade algumas vezes, já prometeu algumas vezes e volta à terra. E todos nós aqui estamos. E o mundo convidativo. E aí eu vejo espíritas, me perdoem, com crenças materialistas, ou seja, são somente ouvintes da palavra e não cumpridores. Temos que estar atentos. Mesmo que o nosso conhecimento, entre aspas, questionável humano. Por que você diz isso, Alice? Porque ovo, quando eu era criança, era ruim para o colesterol. Hoje o ovo é formidável. Fim das contas, quem estava certo, aqueles cientistas ou os de hoje? Eu estou falando do ovo, alguém lembra dessa fase? Não. Era assim, né? Ovo dá colesterol, não pode comer muito, que é muito colesterol. Aí hoje, coma ovo, porque é importante, você fica doido com a ciência. Eu não estou dizendo que ela não é válida, ela é válida. Mas observemos que acima dela há a lei divina. Para o espírita cristão, segundo Kardec, o espírita verdadeiro, a lei que deve nos nortear é a lei do Evangelho. São as leis morais que se encontram em O Livro dos Espíritos. Fora disso, nós estaremos correndo o risco de, mais uma vez, sermos enganados com falsos discursos. Imaginemos a responsabilidade que nos aguarda. Portanto, um alerta que eu trago, talvez uma palavra até otimista, quando estivermos sendo atacados e acusados de sermos, entre aspas, radicais por nos posicionarmos de acordo com o Evangelho, o que vale salientar que não se prescreve Evangelho para ninguém, mas se adota a conduta na própria vida, é um bom sinal. Porque ninguém, num termo muito popular conhecido, atira em pedras que não, ou atira em árvores que não dá fruto. Não se atira pedra em árvores que não dá fruto. Perdão. Então, se a gente estiver sendo perseguido, atacado, rotulado, cancelado, porque a nossa posição é a posição do Evangelho, tenhamos a certeza, estamos no caminho certo. E para encerrar, que fiquemos com a frase do nosso querido Tiago. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.